Alô, amigo do agronegócio, chegou a nova Amarok V6. A Volkswagen que todo mundo conhece e confia e agora te dá 5 anos de garantia para provar que ela é bruta e aguenta tudo. Pode confiar. Nesse novo modelo, ela tá toda estilizada com os faróis e grade frontal em LED, o que deixa ainda mais bonita. Tudo isso sem contar que é a picape mais potente da categoria, com até 272 cavalos. Uma verdadeira máquina. Também é a picape que tem a maior capacidade de carga, com 1.104 quilos. Por isso podemos falar que é a picape carregada de força bruta. E agora vou dar uma dica para os criadores de cavalo. Você já sabe que a Integral Mix faz uso das melhores tecnologias de matéria-prima para fornecer nutrição de alta performance, visando sempre os melhores resultados para você, criador. Então eu quero falar para vocês da Performance Pré-Cria. Essa é uma ração peletizada e multipartículas para éguas gestantes e lactantes, potros lactentes e garanhões em atividade reprodutiva. Uma ração diferenciada e específica para quem quer aumentar a qualidade na criação do seu aras ou fazenda. Então acesse integralmix.com.br e conheça toda a nossa linha completa. Alô, amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no canal Rural, o canal do criador, e essa entrevista está disponível na íntegra no nosso canal do YouTube Agro 360 Podcast, também em todas as plataformas de áudio. Hoje nós vamos falar com um médico veterinário. Ele é especialista em veterinária legal, vai explicar um pouco mais. Nosso querido Dr. César Fabiano Vilela, obrigado pela tua presença, doutor. Olá, Rafael. A gente que agradece a oportunidade de poder estar aqui no programa, no Agro 360, que muito contribui para a informação aí do nosso setor, né, do agronegócio brasileiro, hein? É isso aí, estamos aqui juntos. E ele é meu primo, acho. O Vilela é... Eu não sei se é do lado bom ou do lado ruim, mas estamos nos Vilela juntos. Com certeza do bom, hein? Bom, doutor César, já a gente tem uma parceria muito longa aí, né? Tá nos grandes rodeios do Brasil, fazendo a parte de liberação, essas questões todas. Mas vamos falar que você está me falando aqui agora, especialidade em veterinária legal. O que é isso, doutor? A medicina veterinária legal era uma área da medicina veterinária que ela traz os conceitos técnicos da medicina veterinária em uma junção com o direito, né? Isso no sentido da legalização, da regulamentação. E ela... Para todo o setor da veterinária? Para tudo. Então ela tem uma área de abrangência muito grande, onde nós desenvolvemos atividades, por exemplo, para diagnóstico de situações que possam ser fraudes, por exemplo, com relação a animais, seja em competições, seja produtos de origem animal ou para animal. No caso, a questão de classificação, né? De qualificação, quantificação, precificação de animais, produtos para animais e de origem animal. Inclusive, isso é uma das grandes demandas que estou perito credenciado da Receita Federal na alfândega do aeroporto de Viracopos, né? Então, alguns animais que passam, por exemplo, pela aduana, né, e tem alguma dúvida, gera alguma dúvida lá com o pessoal da Receita Federal, a gente normalmente é intimado para ir lá e fazer a perícia sobre esses animais, né? Em que questão pode sair uma dúvida? A grande... Sanidade? Saber a origem desse animal, a origem genealógica mesmo, né, a qualificação do animal propriamente e a precificação principalmente. Precificação? Né? Precificação. Atribuir valor em si do animal no país, a esse animal que está sendo importado, né, com relação ao valor dele no país de origem. Ah, então você tem que ter um estudo aí de mercado também. Também. Para saber o que está valendo lá. Hoje, dentro da área da medicina veterinária legal, principalmente nós que atuamos já, estamos indo para aí quase 30 anos aí na área de atividades esportivas, né, com participação de animais, muito voltado a muita demanda com relação a bem-estar, né? Bem-estar animal. E essa demanda ela é crescente, interpretamos dessa forma, né? Que ela tem sido crescente por conta da sociedade, né? Por ser um clamor da sociedade, né? A sociedade moderna hoje ela tem uma sensibilidade um pouco diferenciada, um pouco mais aguçada no que envolve a questão do bem-estar dos animais, né? Então o nível de exigência aumenta e muitas interpretações erradas ocorrem. Isso é um papo que a gente vai desdobrar aqui, porque por vezes a gente fala de certas questões que as pessoas estão humanizando os animais domésticos de uma tal maneira que até eu te pergunto, existem situações que aquilo que está humanizando passa a ser maltrato aos meus olhos, Exato. ao invés de ser bons tratos. Exato. Né?
Exato. Você concorda comigo ou eu tô errado? Não, sem sombra de dúvida, é exatamente isso aí. Então, é uma linha muito tênue, né? Que condiciona, que separa essas situações, né? Então, mas é um assunto muito novo, Rafa. Porque só para você ter delicado de falar. Demais. Só para você ter uma ideia, no começo de 2018, teve uma situação numa demanda judicial, num evento esportivo, né, com um evento esportivo equestre, que houve um impedimento lá da realização de parte desse evento, de algumas modalidades dentro desse evento, sobre a acusação de maus tratos. E essa caracterização da situação que pode configurar abuso, maus tratos, crueldade contra os animais, a gente procurou uma definição precisa sobre isso aí. E naquela ocasião eu fiz a consulta direta ao Conselho Federal de Medicina Veterinária aqui do Brasil. E eles não conseguiram me responder isso. E, inclusive, essa situação, que eu acredito levou uma provocação, porque eu fiz isso de forma formal, até porque existia uma demanda judicial, né, sobre o tema, e que daí no final daquele ano, meses depois, em outubro daquele ano, saiu a resolução CFMV 1236 de 2018, que veio caracterizar, tipificar o que é abuso, maus tratos e crueldade. Como aí o técnico, né, o veterinário, o zootecnista pode diagnosticar, configurar tais situações em si e está imprimindo seu laudo nesse sentido. Então até então era meio que subjetivo o que seria. Exatamente. E esse é o grande problema, quando a gente cai dentro ainda é subjetivo? Hoje ainda a gente tem muito problema, muita discussão. Inclusive até por quê? Porque a gente está falando em caracterização técnica, né? E a sociedade não tem isso, né? Não consegue ter esse discernimento, né, técnico a respeito disso. Então é um dos grandes problemas. E essa demanda, inclusive, ela aumentou nos últimos anos, até por conta do movimento da sociedade, aí, do terceiro setor, aí, das ONGs em si, com relação ao combate às práticas esportivas com participação de animais, de diversas modalidades. Nesse mesmo sentido, a nossa legislação também ela é muito omissa, né? Em aprofundar a abordagem dessa questão do bem-estar, né? Como assim, omissa? Rafa, se a gente for analisar que São Paulo, inclusive, está na vanguarda da regulamentação do bem-estar, das práticas esportivas equestres e do rodeio em si, né? São Paulo, hoje, inclusive, completa 30 anos da primeira lei que regulamentou esporte equestre e rodeio no país. Que é foi em Barretos? Foi 30 de agosto de 1999. 99? Isso, é a Lei 10.353. Foi essa que foi assinada em Barretos? Não, essa daí, na verdade, ela foi promulgada, no caso, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, que por ocasião era o deputado estadual Vanderlei Macris, inclusive meu conterrâneo. De Americana. Exato. Porque ela não acabou sendo referendada pelo governador em exercício, que era o Mário Covas na época, né? E aí, a partir dela, a primeira lei que veio depois, que foi a federal, que é a 10.519, que é essa que você está dizendo que foi assinada em Barretos, né? O Chitãozinho, exato, aquele time da federação na época, né? Teve uma distância aí de 3 anos, né? Vamos dizer assim, você tinha uma legislação no estado de São Paulo, já vigorando, né? E fomos ter a primeira lei federal somente 3 anos após isso aí, né? E ela, assim, ela não aborda todos os tópicos dentro do conceito da ciência do bem-estar. Entenda o bem-estar como uma ciência e não somente um estado em si. E o que acontece? A partir disso, com esses embates em si que a sociedade tem cobrado muito do setor, veio, eu digo que nós buscamos uma autorregulamentação a princípio. Começamos a estabelecer
manuais de boas práticas e conduta, né? Para regulamentar, principalmente prática esportiva, né? Com participação de animais. O setor de produção também está sendo muito atingido com essa vertente, né? Então, também aí fazendo sua regulamentação, até certificações hoje a gente tem. Hoje você vai dentro do supermercado, você pega vários produtos de origem animal, que alguns deles lá têm selo, têm certificado em si de garantia de bem-estar. Dentro do processo de produção, de criação, né? Agora, para você estudar tudo isso, existe um curso pós-medicina veterinária? Sim, é uma área de especialização. Depois de quanto tempo? Quase com direito, né? Na verdade, o tempo de especialização é em torno aí, existem vários cursos aí, mas em torno de 1 ano e meio, né? De especialização nisso. E eu busquei também, junto a isso também, uma especialização na área de perícia judicial. Perícia judicial. Aí a perícia judicial eu presto, digamos assim, eu realizo as perícias, presto as minhas consultorias para o Poder Judiciário. No caso, eu estou como pertencente ao cadastro de auxiliares da justiça, que a gente chama, né, que são os peritos, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Estado do Paraná, né? Então, os juízes em si, quando tem alguma demanda judicial lá, seja ela envolvendo qualquer questão veterinária, por exemplo, se tem um exemplo aqui do caso da acusação de maus tratos, vai? Certo. Num evento, o juiz em si, ele puxa dentro desses quadros e, de acordo com o currículo, escolhe um perito, né, que vai fazer a análise do caso e trazer a fundamentação técnica para trazer a convicção para a decisão do juiz, né? É muito complexa essa questão dos maus tratos que as pessoas acusam a gente, né? Eu tenho uma frase comigo que eu falo: quem sabe tratar bem os meus animais sou eu mesmo. Desculpa falar, mas eu amo meus animais, eu cuido do meu cavalo, eu cuido do meu cachorro. E às vezes as pessoas vêm com essas acusações que nos maltratam, sabe? Acho que são acusações, chamam a gente de palavras de baixo. Eu fico meio ofendido demais com isso, e porque a gente tem um trabalho digno, a gente vê tanta gente vivendo hoje dos esportes equestres, né? A indústria da equinocultura brasileira, que emprega aí mais do que a indústria automobilística, quanta coisa que está envolvida dentro do mundo do trabalho com os animais, principalmente nos esportes equestres, e as pessoas, às vezes, sem base fundamental nenhuma, colocam situações que a gente vê em cada processo, doutor, né? É terrível. Não pode usar barrigueira, não pode usar embocadura, coisas absurdas. Demonstra o total desconhecimento a respeito do assunto, né? Isso é complicado. Como é que lida com isso hoje? Bom, para lidar com essas situações, dessas acusações em si, que acabam sendo infundadas, na verdade, a única forma que temos é fazer uma parametrização através da técnica, né? Aí é onde a gente aplica os conceitos da ciência do bem-estar, né? Que existe dentro do conceito existe um protocolo de perícia, um protocolo para se fazer a avaliação do nível de bem-estar que determinado animal, determinado de espécie com as características próprias, está sendo submetido em determinada situação. Esse protocolo, digamos assim, ele se baseia minimamente Hoje temos dois conceitos. Um primeiro que demanda da década de 70, que é o conceito das 5 liberdades, que é um conceito assim que ainda é muito empregado, principalmente aqui no Brasil, mas assim que a gente entende como um conceito ultrapassado. Por quê? Ele traz que o animal tem que ser livre de fome, livre de sede, livre para expressar seu comportamento natural. E essas situações de liberdade quer dizer no sentido de que ele não poderia, em momento algum da sua vida, tá sofrendo um sentimento, uma situação que seja adversa, que seja pejorativa, que seja ruim a ele. E, na verdade, a gente sabe que na natureza não é assim. Na natureza, você tem momentos bons e tem momentos ruins. Então, na verdade, o conceito, inclusive, de bem-estar é do quê? O conceito da forma que o animal se adapta ao ambiente onde ele vive, com situações positivas e negativas. Então, você tem um bom nível de bem-estar quando
as condições positivas são superiores às negativas, mas não que elas deixem de existir. Então, um lobo na floresta, um lobo na mata, o score corporal dele é mais fino do que um cachorro dentro de casa. Certamente. E ele não quer dizer que ele está sendo maltratado ou que ele está sofrendo, Exato. né? E às vezes pode ser que um cachorro obeso dentro de casa seja muito mais maltrato do que Exatamente. um cachorro de rua, Aham. que ele tá caçando ali praticamente. E, inclusive, dentro dessa ótica, né? Atualmente nós temos um outro conceito, que é bem mais recente aí, que é o conceito dos 5 domínios. Então, as liberdades se tornaram domínios. Peraí, então primeiro é 5 liberdades. 5 liberdades. Da década de 70. Isso. E Agora, o 5 atual, domínios. exato, que é o conceito de Mellor, né, dos 5 domínios. Então, dentro desse conceito dos 5 domínios, os indicadores, eles seriam os mesmos das liberdades, que é o quê? O indicador nutricional, o indicador ambiental, o indicador de saúde, o comportamental e o psíquico, né? Só que ele faz uma interpretação, ele permite que, quando aplicado, você faça uma interpretação dentro dessa balança do quantitativo do que é positivo e do que é negativo dentro de cada um desses indicadores, né? Então é uma leitura totalmente diferente. Já o pessoal voltado, o pessoal que dizemos, né, que se diz protecionista, mas na verdade o que a gente tem muito aí é muito abolicionista enrustido em pele de protecionista, né? Eles já não, eles defendem o extremismo, né, dessa situação de não pode de forma alguma, o mínimo de uma situação negativa, mesmo que seja transitória, para eles configura uma situação de maus tratos e assim por diante, né? Então você analisa somente o seguinte, vamos falar, por exemplo, numa situação de transporte, tá? Então, hoje dentro do transporte de gado, por exemplo, é permitido aí que você realize esse procedimento de transporte sem que o animal receba água e alimentação durante um curto período, um intervalo X de horas. E isso tá previsto no Manuais de Boas Práticas aí do Ministério da Agricultura, que é a autoridade máxima competente em bem-estar a nível de Brasil. Isso vale para transporte de qualquer, bovino, equino... Isso, cada espécie com a sua particularidade, né? Tá. Então, para o movimento contrário, né, o movimento protecionista abolicionista, isso não, o animal foi transportado sem alimentação, ele configuraria uma situação ruim, né? O indicador seria negativado, o indicador de alimentação dele. E a mesma coisa que a gente observa isso aí, eles imprimem essa situação, por exemplo, quando vai por exemplo, num evento, numa prova que você tem bovinos ali que estão confinados em currais, tá? Que permanecem ali durante um período de 4 horas, 5 horas, dentro daqueles currais sem água e sem comida. Não, para eles aquilo lá já é maltrato, é o extremismo. Volta a ser subjetivo. Exato. Porque um atleta de alta performance, seja ele de, sei lá, atletismo, natação, ele não vai ficar comendo antes dele Exatamente. Ele não vai comer uma pratada de feijoada antes de correr, antes de uma luta de UFC, de qualquer coisa que seja, né? Inclusive, isso aí pode oferecer risco à vida dele, à saúde dele, inclusive. Simples assim, né? Exato. Nos Estados Unidos, uma vez eu acompanhei um trabalho de um stock contract, uns proprietários de touro, que tinha lá X horas antes, ele tomava só água, né? E depois que pulava ali, que o touro pula 8 segundos, aí ele vinha para alimentação pós-trabalho. Quer dizer, existe um trabalho feito com isso. Só que ninguém respeita o que a gente faz, né, doutor? Exatamente. Esses abolicionistas aí que o senhor eles não respeitam, eles querem imprimir um modo de vida deles, de ideologia, de filosofia, né? Como donos da verdade, digamos assim, né? E isso acaba gerando uma situação muito ruim, Rafael, porque, digamos assim, né? A gente costuma dizer que uma mentira dita várias vezes, ela acaba muitas vezes soando como verdade ao ouvido da população, né? E só para você ter uma ideia, recentemente eu
participei de um fórum de bem-estar num congresso de veterinários equídeos, e foi apresentada lá uma pesquisa que foi desenvolvida na Europa, agora foi publicada, inclusive, numa revista científica, no ano passado, essa revista. Fizeram um N bem alto, milhares de pessoas foram ouvidas, foram pesquisadas, sobre a questão da aprovação da realização da prática esportiva equestre, né? Equestre, em geral. Isso, em geral. Então, tinha um percentual significativamente alto que, em hipótese alguma, admitia a prática esportiva equestre, da ordem de 5%. Você tinha um percentual da ordem de 40% que só admitiria mediante uma regulamentação para garantia do bem-estar, né? E você tinha uma situação de aprovação da ordem de pouco superior a 40% disso aí. Também. Então a gente entende que Isso foi feito onde? Mundialmente? Na Europa. Só na Europa? Na Europa, na Inglaterra e na Holanda. Então a gente entende que a gente tem que conversar melhor com essa população, né? No sentido de poder levar a real informação a esses 40% que aceitam as práticas esportivas equestres, desde que devidamente regulamentada, com o cumprimento de normas e regulamentos que garantam o bem-estar aos animais participantes, né? E mostrar a eles que isso já existe, isso é cumprido, isso é fiscalizado, e qualquer um que haja num arrepio dessas normas em si, sofre suas penalidades, né? Isso é importante a gente colocar, porque você acompanha os principais eventos. Hoje, quais são os eventos que você atua hoje? Do quarto de milha, manga larga? Onde mais? Manga larga marchador? Temos participação de diversos setores do segmento, tanto equestre como a nível da prática do rodeio de montarias também. Digamos assim, não temos uma restrição com relação à modalidade, muito pelo contrário. Em todas as áreas em si. Tem a atuação em todas as áreas. E o que você vê, a conscientização dos atletas, dos competidores hoje, ela é bem grande, significativa, para cumprir essas regras hoje, né? Não, sem sombra de dúvida. Eles se mostram bastante receptivos em si a essa informação, né? A informação e a implementação dessas práticas, né? Eu costumo dizer que, assim, cabe às associações, né? No caso, tanto de modalidade como até associações de raças em si, implementarem ações para levar essa informação a todos os envolvidos, desde competidor, treinador, tratador, criador, né? Porque as práticas de bem-estar, elas não ficam restritas única e exclusivamente no ambiente de competição de prática esportiva, né? Ou de lazer e tudo mais. Mas também dentro do próprio criatório. Existe uma fiscalização nesse sentido, dentro dos criatórios, do centro de treinamentos, etc.? Dentro do que a gente tem conhecimento, fiscalização nesses ambientes de criatório, não. Somente mediante demanda, quer dizer, somente mediante denúncia, né? O foco da fiscalização atualmente em si, ela tá restrito ao ambiente de prova mesmo, ambiente de prática equestre, prática esportiva, né? Eu posso dizer com tranquilidade, uma pergunta isso, que o animal em situação de dor, ele não consegue atingir o seu máximo de performance. Com certeza, com certeza. E na verdade, assim, dentro daquele conceito, né? Esse conceito não é meu, é da Organização Mundial de Saúde Animal. Que o bem-estar, na verdade, ele é a capacidade, é o que demonstra da capacidade do animal se adaptar ao meio, ao ambiente em que ele vive, né? Então, quando você proporciona um bom nível, um elevado nível de bem-estar, no que tange a questão de esportes em si, você vai ter um máximo desempenho em si do animal. Barulho, uma questão muito questionada também pelos órgãos, eu vou trocar o nome, não vou chamar de protetores, não, já de abolicionistas,
Mas esses órgãos, eles falam muito de barulho. Existe uma diferença entre os animais adaptativos e outros não, para que haja uma seleção? Putz, esse meu cavalo aqui, ou esse meu touro, tem uma questão que putz, ele não gosta do barulho. Dá para eu ter essa seleção? Ou você acha que todos eles são adaptáveis à questão do barulho? É uma questão de... Exatamente, o termo é exatamente esse que você usou, de adaptação. A espécie animal, ela possui a capacidade de se adaptar e, por exemplo, o bovino, tá? O bovino, se você observar quando você tem um movimento alto, por exemplo, né, dentro de um ambiente de evento, ele faz alguns movimentos com o pavilhão auricular, né, com a orelha, de forma que a direcionar a orelha a captar menos som, ou até, muitas vezes, dependendo da raça em si, para baixo de forma a abafar o som. Então, acaba impactando muito menos, né? Sobre o animal. E isso é possível você mensurar. Você consegue mensurar isso através do quê? De frequência respiratória, de frequência cardíaca e do próprio comportamento do animal, né? Assim... Isso aí tem pesquisa sobre sim, isso. Sim. Para comprovar um animal dentro de um evento esportivo Sim. que tem barulho, que tem som, que tem música, né? Sim, exatamente. Inclusive, muito se falam da questão do barulho, né? E do animal não dormir, né? Porque muitos eventos esportivos com participação de animais são realizados à noite, onde o animal estaria dormindo e tudo mais. Essa condição ela é adaptativa, né? E eles argumentam que isso aí seria deletério aí à saúde, porque muda o ciclo circadiano do animal, né? E tudo mais. Inclusive, nesse mesmo congresso que eu citei aí, foi apresentado uma publicação sobre um estudo onde os cavalos, foi feito um estudo do sono dos cavalos, onde eles ficaram 72 horas impossibilitados de dormir. E aí foi ver o reflexo disso aí. Eles ficaram propositalmente 72 Propositalmente. para a experiência. Exatamente, a nível de experiência. E para ver o reflexo disso aí com relação à cognição do animal. E não influenciou. Não influenciou em nada. Não influenciou. Um cavalo em estágio natural, ele dorme quanto tempo por noite? Tem noção disso? Uma ideia? Ele tem vários sonos de curtos espaços, né? A pesquisadora que apresentou isso aí, até ela fez um comparativo com o sono de alguns atletas, de algumas pessoas aí, e que tinham também as mesmas características, né? Em si. É uma coisa bacana, muito, muito interessante. Tá, e esses sonos, esses pequenos espaços de sono, eles, uma vez interrompidos ou, vamos dizer assim, procrastinando e jogando mais para frente, sim, não fez diferença nenhuma. Não mudou nada. Nos desempenhos animais. Nada. Bovino dorme? Na cognição. Como? O bovino, como assim, dorme? Igual o cavalo, em pequenos espaços, ou não? Ele dorme mesmo igual a gente, deitar às 8 da noite e acordar às 7 da manhã. Ele tem um sono mais longo, né? E assim, mais espaçado. Um pouquinho mais do que o... Exatamente. Tá. E também teve algum teste sobre isso na influência dos eventos? Não. De bovino eu desconheço. Foi só dos cavalos mesmo. Só dos equinos. Agora, a gente vai provocando aqui algumas questões, porque a gente vê o que são colocados dentro das pessoas que vão contra os nossos esportes. Nas questões dos equipamentos, né? Laço, corda, vaquejada, tudo isso. Esses equipamentos hoje estão de acordo para que tenha... que não tenha nenhuma influência na saúde dos animais? Algumas associações em si já procuraram estudar melhor os seus equipamentos, no sentido de que os mesmos não viessem a promover injúrias em si aos animais. Inclusive, existe modalidades hoje que já possuem, inclusive, regulamentação, normatização junto à ABNT, junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para os equipamentos? Com relação à concepção dos equipamentos utilizados naquelas modalidades em específico. Justamente nesse sentido, para garantia do bem-estar dos animais. Agora, o que a gente tem de problema nesse sentido, Rafael, nem todos os eventos, muitas vezes, seguem esses regulamentos, né?
Eu entendo de que seria interessante por parte em si das autoridades manter uma fiscalização mais efetiva, né? Até porque muitas vezes os bons pagam pelos ruins, Esse é um grande que problema. ainda existem, infelizmente. Mas por parte do próprio grupo, vamos falar das próprias provas equestres, associações de modalidade, associações de raças, já existe uma preocupação com essas questões de eventos que possam acontecer fora das nossas normas? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, eles, na verdade, a gente vê uma movimentação que eles têm de fazer por cumprir que todo o evento que seja oficial da raça ou da modalidade, eles sigam rigorosamente esses protocolos, digamos assim, né? De normas e regulamentos técnicos em si, no sentido da garantia do bem-estar, né? E procuram, inclusive hoje, até numa tendência de nova legislação, né? Procuram promover relatórios que possibilitem que sejam auditáveis a qualquer momento em si para comprovação de que aquilo está sendo cumprido, né? Agora aí cabe o restante, cabe por parte das autoridades, né? Em estar fiscalizando aí, principalmente o que tem de clandestino, muitas vezes, né? Eu acho que esse é o grande problema, né? Exato. Esse é o grande problema. A gente vê, às vezes, alguns eventos sendo feitos clandestinos, aí vem uma fiscalização, aquilo lá entra um trabalho, como é que fala? Às vezes até, como já aconteceu, a gente tem conhecimento aí, transitou em julgado, vai pra frente, aí o evento que faz corretamente, dentro das normas, dentro de tudo certinho, Exato. acaba sendo prejudicado. Só que as pessoas generalizam tudo, né? Infelizmente é o que acontece, né? Muitas vezes as mídias em si, elas acabam apresentando houve um maltrato no evento tal, porque o animal foi submetido a tal condição. Mas ela não aborda se aquele evento era clandestino ou não, se aquele evento tinha um médico veterinário como responsável técnico ou não, se estava autorizado pela autoridade competente, se seguia um protocolo, um regulamento imposto pela Defesa Agropecuária do Estado ou pelo próprio Ministério da Agricultura, né? Então, essa ausência, muitas vezes, acaba prejudicando os bons, né? Você, desde que a gente se conhece aí, a Rodeio Vet, que é a empresa que faz a liberação dos eventos, a emissão de GTA, de trânsito de animais e tudo mais. Isso é uma situação que é obrigatória para qualquer aglomeração de animais, qualquer evento, não é isso? Sim. Agora, a responsabilidade dessa questão do bem-estar animal já começa para esse veterinário, que no caso, você, através da Rodeio Vet, já faz isso, mas qualquer veterinário que assina como responsável técnico do evento já está em cima dessa responsabilidade sobre o bem-estar? Sim. Na verdade, a Rodeio Vet, ela nasceu já nesse conceito, né? Na década de 90, da gente poder oferecer um trabalho, um serviço que fosse além da simples responsabilidade técnica burocrática, vamos dizer assim, né? De assinar documento para poder liberar autorização para realizar evento, a documentação de trânsito dos animais, né? E ela vem nesse conceito de poder propiciar consultoria e assessoria, já no sentido de levar a informação para o nosso contratante, né? Que seria o promotor, a empresa promotora do evento, dos princípios básicos, digamos assim, não somente da questão da garantia da questão sanitária que envolve suas respectivas espécies, né? Mas também do bem-estar. E hoje, nos últimos anos, a gente acabou se aprimorando ainda mais, né? Então, nós atualmente, inclusive, temos um portfólio grande de eventos que nós atendemos, não somente no estado de São Paulo, mas, sei lá, acho que nos 15 estados aí do Brasil. Olha. Nesse sentido inclusive, de fornecer a consultoria e a assessoria ao veterinário da empresa, né, que está promovendo e realizando aqueles eventos. Além de tudo, a gente faz também um trabalho voltado à auditoria, no sentido do quê? De estar avaliando dentro do princípio, dentro da área do bem-estar animal, como é que aquele evento está sendo realizado, para apontar possíveis áreas de risco
né? Junto a isso, que seriam áreas deletérias em si, que prejudicariam, que poderiam estar prejudicando o bem-estar dos animais, e outros em si, até para potencializar esse nível de bem-estar. Agora, é fundamental para isso que o colega, o veterinário que está ali como responsável técnico do evento, ele esteja comprometido com isso, né? Que ele faça, ele exija do promotor do evento que as condições proporcionadas para os animais que estão participando do evento sejam adequadas, né? Que as leis, as normas que estão aí vigentes em si para garantir o bem-estar desses animais sejam cumpridas. Agora, onde que ele pode encontrar a regra, o boletim disso tudo? Porque, por exemplo, uma prova, sei lá, uma prova que use bovinos como a prova de laço, por exemplo, tem número certo mínimo de animais para o número X de inscrições, né? Isso eu não sei dizer qual é, Sim. mas eu sei que tem isso, tem a questão de ter alimentação, tem várias regras. Como ter acesso a essas regras? Isso hoje muito facilmente, Rafa, está disponível no site do próprio Ministério da Agricultura. Tem lá... Todas as modalidades? No caso, o Ministério da Agricultura ele tem uma publicação que é um manual de boas práticas para práticas esportivas equestres. Então ele é genérico, tá? Ele serve para qualquer modalidade, que são os princípios básicos a serem oferecidos. Se você for procurar dentro das associações de raça e de modalidade, a maioria delas possui minimamente um protocolo de boas práticas para o bem-estar animal. E aquilo é abrangente para qualquer modalidade. Sim. Algumas são mais específicas, tá? Por quê? Por causa do uso de equipamentos, por exemplo, equipamentos que se usam em vaquejada, por exemplo, não são os mesmos que se utilizam no laço. Tambor, então tem sua especificidade. Mas assim, é muito fácil. Eu quero saber sobre vaquejada. Vai no site da BEVAC. Consorcie isso aí junto com o Ministério da Agricultura. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe uma resolução da Secretaria da Agricultura, que inclusive ela entrou em vigor no começo desse ano, de 2024 mesmo, no sentido que ela estabelece diretrizes básicas para a realização de eventos de concentração animal. Aí já não é nem evento esportivo, então desde leilão, exposição, então tem lá um detalhamento mínimo do que tem que obedecer. Olha, curral, você vai dimensionar a área de curral, X metros quadrados por cabeça, dependendo da faixa etária do animal que você vai colocar. Concentração de animal, não interessa o que está acontecendo ali. Exatamente. Entendi. Então tem muito claro. Agora, o que a gente usa muitas vezes são adaptações também. Vamos pegar um caso clássico, tá? Eu vou fazer um determinado evento que vai ser realizado durante o dia. A área de curral não tem sombreamento. Certo. Opa, mas calma aí, tem que ter sombreamento? Analisa-se o caso. Qual que é o tempo de permanência desses animais lá? Qual o nível de exposição ao sol que esses animais vão ter? Vai ser necessário? Vai, tá. Eu tenho que cobrir o curral inteiro? Do ano, porque pode estar frio, Exato. pode dar calor. Eu tenho que cobrir o curral inteiro? Não, tá? Não vai cobrir, mas qual que é o percentual? Daí a gente acaba puxando das informações da literatura do que a gente tem, por exemplo, para confinamento, para gado de corte. E acaba adaptando dentro dessa área, né? Faz essa junção, digamos assim. Agora, existem cidades que sofrem com algumas proibições e eu não consigo entender, aí confesso a minha ignorância, eu não consigo entender por que na cidade X está proibido, a cidade vizinha Y não está proibido. Juridicamente, a gente não tem um embasamento legal que consiga superar essas proibições, lógico, dentro das normas de boa conduta do bem-estar animal. Uniformizar essas decisões, né? Isso. É o que a gente está buscando, Rafael. E assim, é uma luta. Mas assim, o que a gente observa, casos em duas linhas. Uma delas, cidades que num passado tiveram eventos ruins sendo realizados, onde não houve os cuidados
a dispensa dos cuidados adequados com os animais e se restou configurado realmente a existência de maus tratos naquela situação. E sofreu uma condenação à proibição. E de acordo com que foi a decisão do juízo, né, no sentido de proibir não somente a continuidade daquele evento, mas que novos eventos daquele segmento sejam realizados. Então já gerou um precedente complicado. Por quê? Porque já tem um tramitado em julgado, vamos dizer assim, né? Já foi se sentenciado e condenado a não se realizar. Aí a gente tem outras situações também que causam esse tipo de problema, que são o quê? Municípios que possuem leis proibindo algumas práticas esportivas de algumas modalidades. Essas são leis que a gente chama que possuem vícios de inconstitucionalidade. Por quê? Porque a lei municipal ela nunca pode ser contrária, né? Ela pode ser mais restritiva do que a lei, ou seja, apertar mais, exigir mais do que a lei estadual e do que a lei federal, mas ela nunca pode ir contrário à lei estadual e federal. Isso aí não é suficiente para você ganhar uma demanda nesse caso? Teoricamente, sim, deveria ser, mas para isso acontecer, você tem que passar um calvário de fazer uma provocação, levar a discussão dentro do judiciário essa questão da inconstitucionalidade da lei. E essa situação da discussão da inconstitucionalidade da lei, a gente tem observado aí que leva anos e anos e anos para conseguir derrubar. Então é outro problema em si que temos, né? Agora, aqui no estado de São Paulo, recentemente, no ano passado, nós tivemos um julgamento muito importante junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de uniformizar o entendimento de que a prática de esportiva equestre, né, das modalidades de laço em si, elas não configuram maus tratos, desde que se realizadas dentro do arcabouço legal vigente, dentro das leis e normas que estão existindo no momento. Então, cumpriu-se o que está determinado na lei, não tem o que se discutir com relação a essa argumentação dos maus tratos. Mas mesmo assim, com esse entendimento do pleno, inclusive, né? Foi um julgamento que participou todos os desembargadores em si do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mesmo assim, ainda existe algumas comarcas, né? Algumas cidades que acabam, digamos assim, meio que desconsiderando tais fatos, né? Complicado isso, né? Muito. Complicado. Agora, o mais importante, os realizadores de provas, vamos falar exatamente nisso, eles precisam se adequar às leis, entender, procurar, né? De repente, pode surgir aqui até uma ideia agora de ter algumas palestras, algumas coisas, para poder as pessoas entenderem perfeitamente o que é fazer um evento equestre, né? Isso que você colocou é de extrema importância, porque além de entender, de saber quais são os requisitos básicos que se deve ter para realizar o evento dentro de um princípio adequado, de manutenção adequada do bem-estar dos animais, tem uma outra situação que eu costumo dizer que nós temos, o setor tem que se preocupar não somente no entendimento de saber que está fazendo certo, mas demonstrar que está fazendo certo, né? Então, muitas vezes, um ato, uma atitude que pode parecer corriqueira da rotina... Do dia a dia nosso ali. Exato, ela pode ser mal interpretada ou mesmo, muitas vezes, de forma capciosa, tirada fora de contexto, e trazer uma situação aí de acusação de maus tratos, né? Isso é importantíssimo, os organizadores saber o que fazer, porque às vezes algo que você falou agora, algo corriqueiro pra gente, tem que ser feito de uma maneira bem apresentada para que não haja esse tipo de problema, né? Agora, você não acha que, por vezes, quando chega um processo do lado dos abolicionistas, que chega na mão de um promotor, de um juiz, seja de quem for, chega aquele processo com 1000 páginas na mão ali, cheio de fotos e vídeos, por vezes, que a gente sabe que
até aconteceram. Tirado fora de contexto. Tiraram fora do parte. contexto. Pro lado de cá, as pessoas, os organizadores de eventos, não aqueles que contratam o Dr. César, mas assim, não chegam, tá faltando material na mão para se defender. Os organizadores não deveriam estar mais preparados em ter uma assessoria profissional para poder se defender? O grande problema, Rafa, disso aí reside no seguinte: existe uma situação na Constituição Federal Brasileira, nas questões que tangem o meio ambiente, as causas ambientais, e aqui no Brasil o bem-estar ele tem sido cada vez mais levado para esse viés ambiental. Uhum. Ao contrário de que a Organização Mundial de Saúde Animal preconiza, né? E o Brasil, como signatário da organização, deveria seguir, né? Que o bem-estar é um componente indissociável da saúde animal, né? Eu digo isso, o Brasil deveria seguir no sentido de que não segue muito, porque no ano passado nós tivemos no mês de janeiro promulgado um decreto que veio trazer à tona aí a responsabilidade por ditar as normas de bem-estar para o Ministério do Meio Ambiente, que é um absurdo, que isso aí está em vigor até hoje. O que muda nesse sentido? O que muda é que é o seguinte, então, calma aí, então o Ministério da Agricultura e Pecuária não traça diretriz nenhuma sobre bem-estar. Quem tem que traçar diretriz é o meio ambiente. É um absurdo, é absurdo. E como eu disse, isso contraria o que está previsto pela Organização Mundial de Saúde Animal, a qual o Brasil é signatário, né? Então, agora vamos nesse sentido, né? Quando entra nessa esfera ambiental, existe o princípio constitucional da precaução. O princípio constitucional da precaução é o seguinte, trocando em miúdos, na Constituição está escrito assim: na dúvida, não faça. Né? Certo. Então chega lá a bendita ONG, né? Com aquele monte com aquela inicial, aquela exordial lá, aquela denúncia, né? Aquele processo, aquele monte de foto, aquele monte de argumento fora de contexto e tudo mais. E coisa, olha, nesse evento aqui vai acontecer, normalmente assim, vai acontecer maltrato por causa disso, isso. E pede, né, pelo princípio da precaução, então, né, que se bloqueie o evento. Né? O que acontece? Ele não precisou provar, né? Não se prova praticamente ali, até porque o simples fato que a maior parte dos eventos eles são bloqueados antes de acontecerem. Então, como que você prova o que não aconteceu ainda? É o que eu ia perguntar agora. Ó, aquele cara vai me assaltar ali, né? Não pode prender ele antes dele me assaltar. E aí o judiciário acaba não entendendo dessa forma, a apelação pelo princípio da precaução acaba bloqueando, e aí nós, para nos defendermos, nós temos que provar o contrário. Nesse sentido de provar o contrário, é onde vem a grande dificuldade, porque hoje o judiciário está com um viés no sentido assim, dessa comprovação ela tem que ser técnica científica, tá? Técnica, então vamos falar com relação à regulamentação. Então entra aí o Estado, Defesa Agropecuária, Ministério da Agricultura, Conselho Federal de Medicina Veterinária e tudo mais, e entra o científico. O científico é aquilo que está publicado em revista científica, quer dizer, foram estudos que foram desenvolvidos, estudos esses de caráter científico, que obtiveram um resultado, onde chegou-se à conclusão da inexistência do maltrato sobre aquela condição, e isso foi validado por uma comissão científica e publicado em revista. E esses estudos, eles são poucos, né? E existem, né? De algumas modalidades, inclusive, né? Tivemos a oportunidade de acompanhar alguns aí, fazer parte, inclusive, de conjuntos em si, junto a pesquisadores aí que trabalhamos nessa área. Só que a falta do conhecimento, muitas vezes, sobre esses estudos,
ou a falta da habilidade do colega em trazer, digamos assim, em mastigar aquela informação científica e trazer ela para uma palavreado técnico e empenhar aquilo ali para a solução da causa, para elucidar o caso para o juiz, acaba faltando e comprometendo o resultado final do julgamento, digamos assim. É complicado, hein? É complicado, porque a gente tem, às vezes, a preocupação só jurídica e, por vezes, um advogado que está ali para nos defender não tem o conhecimento que, de repente, você tem, né, nessa questão. Porque eu tô vendo que você tem um conhecimento jurídico muito grande em cima de todas essas questões, né? Eu estudei, me dediquei bastante a essa área de direito e profissionalmente eu tive um período durante 11 anos, de 2001 a 2012, eu fui assistente técnico na Assembleia Legislativa, né, do Estado de São Paulo. Então, tive a oportunidade durante um longo tempo de lidar com lei. Escola boa, né? Exatamente. E aí depois ainda aqui a nível do Estado, a Frente Parlamentar do Agronegócio, a gente acabou também assistindo, né, dando alguns pareceres aí nos projetos de lei que estavam tramitando, né, dentro da LESP. Então, temos um pouco de aprendizado aí, né? A vida da gente é um constante aprendizado, né? Essa é a realidade. Você está agora como presidente da comissão do que você me falou agora há pouco? Eu estou presidente da Câmara Setorial de Equicultura daqui, vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado, e estou presidente do IBEC, né? Do presidente executivo do Instituto Brasileiro de Equicultura, né? O que é o IBEC, para quem não conhece ainda? O IBEC, o Instituto Brasileiro de Equicultura, ele é uma entidade que congrega praticamente quase que todas as associações de raça que possuem outorga do Ministério da Agricultura para desenvolver o trabalho de controle de registro genealógico, né? Das raças de equídeos aqui do Brasil. Mas além das associações de raça, nós temos também, junto às associações de representatividade de algumas modalidades esportivas equestres, né? E correlatas aí do setor, né? Da equidicultura. A função desse instituto é a defesa da regulamentação dos esportes equestres, da equinocultura de uma forma geral? Na verdade, a finalidade da entidade do IBEC é promover, né, o encaminhamento das demandas em si do setor da equidicultura como um todo, né? Junto às autoridades competentes em si, né? E nesse trabalho nós temos atuações aí dentro da área da sanidade, da saúde, como, por exemplo, foi nesses últimos anos aí o envolvimento na questão do mormo. Temos a mais recente aí, e bastante agitada aí a questão da regulamentação de material de reprodução, né? De material genético, né? Que veio para consulta pública, aí o Ministério está fazendo uma adequação, né, uma atualização da regulamentação, né, desse segmento e outras demandas mais, inclusive buscando as peças certas, né, as autoridades certas em si. A questão do mormo está resolvida? É exigido ainda o exame de mormo para o trânsito de animais ou não? Existem estados ainda que exigem, né? No caso, para quando recebe animais provenientes de outros estados, né? Ou mesmo até quando vai para eventos de concentração. Mas assim, perante o Ministério da Agricultura, e isso é uma decisão de cada estado fazer esse tipo de exigência. Por quê? De acordo com o Ministério da Agricultura, não é exigível mais para trânsito. Teve algum foco de mormo nos últimos anos aqui no Brasil? Você tem notícia disso? Nós tivemos... Foi aquele de 2000? Não, tem vários. Tem um número, nós estamos falando em centenas, tá? Ah, é? Centenas em si. Eu achei que estava menos... Enquanto estavam fazendo os exames em si de triagem, né? Existiram diversos focos em si que surgiram, né? Agora, existe um questionamento na questão do formato do exame, não tem isso? Não sei onde dá positivo, não sei onde o mesmo exame dá negativo. Tem essa questão ou isso é uma... Justamente, na verdade, foi esse
o grande problema, inclusive, que levou à suspensão da exigência do exame do mormo. Porque o que estava acontecendo? Se uma discussão, uma judicialização de muitos casos, onde você tinha no exame de triagem, né, que é esse exame que faz a cada 60 dias aí para trânsito, com o exame comum, acabava dando um resultado positivo. Esse resultado positivo é feito um exame de confirmação posterior, junto pelo Ministério, né? Através de uma outra técnica, tá? E esse exame é feito num laboratório oficial do Ministério. E confirmou-se positivo o exame confirmatório, a pessoa remetia, o proprietário acabava por conta própria mandando a amostra para exame num outro laboratório em Dubai, na Índia, em outros lugares aí, e conseguia laudos dessa amostra negativos. E a partir disso judicializava, né? E conseguia eliminar, porque teoricamente esse animal teria que ser eutanasiado, né? Então, na verdade, o que se discute dentro dessa abordagem? Que a especificidade do exame, do kit de exame que é utilizado aqui no Brasil, ela não é compatível para ter um diagnóstico preciso da doença. Ou seja, o kit de exame que é utilizado aqui, ele não seria compatível para ser fidedigno em afirmar que o animal é positivo ou não. Complicado, complexo, hein? Complexo e muito grave, né? Porque se você analisa que você teve o exame confirmatório positivo de acordo com as normativas do Ministério, o animal é sacrificado, né? Então você imagina que teve aí centenas de animais aí que foram sacrificados. E questiona-se. Exato. Então, um motivo pelo qual, inclusive, o programa foi suspenso foi nesse sentido. E atualmente tem sido feito um estudo, já está indo para 2 anos. A Embrapa, Gado de Corte de Campo Grande, é o laboratório, tem desenvolvido a pesquisa a respeito do mormo. Mas por que Embrapa Gado de Corte, né? Porque naquela instituição em si, em Campo Grande, tem um laboratório com nível de segurança que se necessita para fazer esse tipo de estudo. E no caso, o objetivo que tem-se nesse estudo que está sendo desenvolvido pela Embrapa é no sentido de constituir o que a gente chama de um painel sorológico. Então, seria um gabarito, vamos dizer assim, que permitisse que fizesse a interpretação correta e mais fidedigna dos exames, né? Então, a gente reduzisse tentasse zerar a possibilidade minimizar o máximo de ter um falso positivo. E a anemia infecciosa, temos casos ainda no Brasil? Como é que... Temos casos e temos áreas do Brasil que são endêmicas, né? Como é o caso de algumas regiões do Pantanal, por exemplo, né? Mas é por isso que ainda persiste, né? Ainda o programa em si de sanidade de equídeos ainda mantém aí o exame de triagem aí para trânsito. Agora, voltando à questão do bem-estar aí que a gente estava falando tanto, como é que você vê o futuro das provas equestres, ou qual seria o cenário perfeito para a gente do mundo dos movimentos equestres? Eu costumo dizer que nós temos que quebrar um processo de estigmatização elitista que o setor do cavalo tem perante a sociedade. A sociedade, a maior parte da sociedade, ela não entende o cavalo como um agronegócio. Como um agronegócio que produz, que na verdade não é nem um agronegócio, é um complexo do agronegócio, né? Como existe inclusive um estudo, né? Chamado Estudo do Complexo do Agronegócio do Cavalo. Existe isso? Existe. E porque ele é diferente das outros setores da pecuária, né? Da bovinicultura de corte, de leite, coisa e tal, que seria uma coisa retilínea. Ele é extremamente ramificado, capilarizado e extremamente complexo. E com um envolvimento, como você mesmo falou,
muito grande de mão de obra, de recurso Produtos. financeiro, produto, que vai desde a semente do capim até a roupa que o indivíduo usa e assim por diante, né? E a gente precisa levar, fazer com que a sociedade venha a entender a importância socioeconômica do setor da equidicultura e que, no que tange a questão dos esportes equestres em si, que isso hoje está muito bem regulamentado, muito bem fundamentado, visando a garantia do bem-estar animal e assim a gente conseguir positivar a sociedade, né? Positivar as práticas esportivas equestres junto à sociedade, né? Isso aí é fundamental para a sustentabilidade. E isso em si, é uma tendência que não é brasileira até. Já é mundial, que eles lá fora eles chamam-se licença social. Licença social para operar. LSO. Importantíssimo isso, levar para os 4 cantos a importância da equinocultura no Brasil. Né? Exatamente, exatamente. Uma geração aí de empregos, fala-se mais de 3 milhões de empregos no Brasil. Exato. A gente tem esse estudo do complexo do agronegócio do cavalo, ele está um pouco desatualizado. Inclusive, recentemente, a gente teve junto com o pessoal da Exalc, né, da USP, que foi a consultoria que desenvolveu esse estudo, já fomentando uma atualização dele novamente, né? Mas, assim, a nível de pecuária, né, o PIB do cavalo tem uma representatividade altíssima, né? Então, a gente perde somente para bovinocultura de corte e suinocultura, né? Então, a relevância, a importância nesse contexto, e aí você vai partir para outros lados. Hoje, o cavalo dentro até da medicina humana, né? Que tem sido empenhado em si, a diversidade do universo do cavalo é enorme. E os esportes equestres, na verdade, ele representa uma fatia muito pequena disso aí, né? Mas eu costumo dizer que os esportes equestres, apesar de ele representar, que são os cavalos high performance, né? Ele representa uma fatia menor, eles são de suma importância para subsidiar a fatia maior, né? O que seria o grande universo, o grande numerário dos cavalos, que são os cavalos de lida, de trabalho, né? E lazer e tudo mais, né? Agora, só para a gente complementar aqui na questão do bem-estar animal, qual o seu recado para quem vai organizar uma prova, para quem vai organizar um evento equestre, para que tenha o cuidado correto, a preocupação correta em fazer um evento bem organizado para que não tenha problema nenhum? Eu costumo dizer que o evento, na atualidade, ele tem que ser muito bem planejado. E o planejamento, ele tem que começar desde do embarcador para frente do evento. A gente tem que começar do que envolve os animais primeiro, para terminar na portaria de recepção das pessoas. As particularidades em si que a gente tem que seguir são inúmeras, e se não houver planejamento, você não consegue atender o nível de exigência que hoje temos em si com relação às práticas aí para garantir o bem-estar. E se alguém quiser fazer esse evento com essa certeza do embarcador para frente, você consegue dar essa assessoria? Opa, estamos aí à disposição. É só procurar a gente aí. Como é que funciona? Te encontra onde? Rede social? Pode nos procurar pelo Instagram, pela Rodeovet, né? Rodeovet. Rodeovet. Vai estar aqui embaixo no rodapé aqui. Rodeovet. Rodeovet, ou mesmo até pelo nosso endereço de e-mail, o rodeovet.science1998@gmail.com. Quantos anos já atuando nesse setor? Desde a Rodeovet foi fundada em 98, né? Mas a gente atua desde 96. Desde 96, quase 30 anos aí. Exato. 28 anos dentro do mercado, muito conhecimento. Eu acho que em nome de toda uma legião do mundo equestre, a gente tem que agradecer a você e a todos aqueles que fazem o mesmo trabalho que o seu, porque sem vocês
talvez nosso esporte não estivesse acontecendo hoje. E eu tenho certeza que nós que amamos os animais, nós que respeitamos os animais, talvez a gente não seja a pessoa certa para defender e falar da maneira correta sobre o que a gente faz, né? Então, se não tivéssemos pessoas como você, talvez o esporte não tivesse onde está hoje. Então, em nome dessa comunidade do cavalo, nosso muito obrigado pelo trabalho. Eu agradeço, Rafa, agradeço muito. Eu agradeço muita confiança de muitas pessoas. Eu não quero nem citar nome aqui para não ser infeliz em si de esquecer de pessoas e de entidades que confiaram no trabalho da gente e que absorveram, inclusive, muitas informações, muitas situações que nós colocamos que muitas vezes pareciam até ser ruins, né? Ser absorvidas de forma ruim de imediato, mas assim, que acreditaram que aquilo era possível e que aquilo era necessário. E hoje a gente está aí, né? A gente está cada vez melhorando mais, propiciando uma condição melhor em si para os nossos animais. Tem um nome que você pode agradecer aqui. Rodeio de Americana. Opa, com licença. Beto Lar. O Beto, inclusive o Beto, seu João Friso, foram pessoas em si que, desde o começo da nossa carreira, quando a gente veio para o mercado de trabalho em 95, né? Eles sempre acreditaram na gente, né? E a gente tá lá, faz tempo também. Você é mais velho que eu de Americana, né? Porque eu comecei acho que em 99 em Americana. Você já tá há mais tempo lá. Na verdade, Rafael, você sabe que apesar de fazer assim, de manter um relacionamento, a responsabilidade técnica em si, propriamente de lá, a gente só começou a assinar acho que em 2000. Então nós estamos juntos ali. Exato. Estamos juntos no tempo de casa. Porque antes, assim, a gente era meio novinho, né? Vamos dizer assim. Então eles meio que ficavam, né? Mantinha a gente por perto, mas assim, né? Até você engrossar o couro. Fala, não, esse ano você vai que nós vamos botar fé em você. E tamo aí, né? Mas esse acho que é uma porta maravilhosa que abriu para você lá atrás. Sem dúvida, sem dúvida. E é um grupo, o Clube dos Cavaleiros de Americana, que realiza um rodeio maravilhoso. Sim. Uma festa que respeita o público, que respeita os animais acima de tudo. E que a gente tem orgulho de estar lá. Eu, pelo menos, tenho um orgulho. Demais. Devo muito mesmo ao Clube dos Cavaleiros de Americana, a Festa do Peão Boiadeiro de Americana. Muito contribuiu para projetar o nosso nome, inclusive no mercado. Muitas oportunidades em si surgiram a partir dali, né? E a gente está nessa lida. Inclusive, eu faço questão de afirmar isso aí, né? Muitas vezes existia uma certa discriminação, né? Mas você é do rodeio, não é do cavalo? Não, meu berço é o rodeio, né? Meu berço é o rodeio e, assim, esses problemas que a gente encontra hoje dentro da discussão da nossa área de trabalho, voltada à questão que envolve o bem-estar em práticas esportivas e com animais, a gente assimila com uma facilidade maior, porque a gente vem apanhando desde a década de 90, né? Que bom. Os esportes equestres em si, exato, os esportes equestres veio bem depois, começou a apanhar bem depois, né? Antes era o rodeio de montaria em si, que era surrado. Mas, doutor, quero agradecer pela sua presença aqui. Eu sei que veio de Americana para cá só para essa entrevista. Agradecer pelo seu tempo, eu sei da correria toda. Parabéns mais uma vez. Repito, obrigado em nome da comunidade do cavalo, do rodeio. A gente tem que te agradecer muito e obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. O seu programa é fantástico, sensacional. Obrigado. E é demais, é uma consagração poder estar aqui fazendo parte disso. Obrigado. Contamos com você para continuar nos defendendo aí. Sempre, pode contar conosco. É isso aí. Esse foi mais um Agro 360, conversando com o médico veterinário Dr. César Fabiano, especialista em bem-estar animal, em leis que regem a veterinária brasileira. Não esqueça, se você está com a gente aqui através do YouTube, corre lá, se inscreve no canal, acessa lá, clica no sininho para receber notificações de cada notícia nova para você. Semana que vem, estamos de volta com mais Agro 360.